Após todos concordarem com a ideia do Rimuru, Benimaru diz: Mestre Rimuru, qual será o primeiro passo agora? No momento, só temos que esperar esses coelhos aparecerem. A melhor coisa a se fazer é certamente todos ficarem em alerta. O que irei fazer no momento é conversar com Rosval. Eu irei te acompanhar, Rimuru-kun. Se é assim, eu também irei. Fiquem tranquilas. Eu irei sozinho. Tenho certeza que estão preocupadas por conta do meu desentendimento com Rosval. Mas, não tenho intenção de comprar briga com ele. Afinal, eu não ganharia nada com isso. Eu só irei tirar algumas informações. Então, as irmãs concordam com a ideia. E assim, Rimuru parte para visitar o Rosval. Enquanto isso, no mundo da Echidna, a cópia do Rimuru chega novamente no mundo dela. Ela diz: Vejo que conseguiram passar na primeira prova. Isso mesmo. Agora eu deixarei o resto com a Emília. Nossa! Quanto excesso de confiança! Será que isso se deve porque aquela meia-elfa conseguiu passar na primeira prova? É bem provável que ela irá falhar novamente se você não estiver com ela. Dizia a Echidna com tom de deboche. Rimuru responde: Estou vendo que você subestima muito a Emília. Mas não se engane. Ela é muito mais forte do que você pensa. Tenho certeza absoluta que ela não irá falhar, isso eu posso te garantir. Entendo. Não que isso seja um problema meu, afinal, não me interessa o que ela irá fazer. Diz a Echidna, com uma expressão chateada. Rimuru percebeu isso, mas não quis perguntar o motivo. Então, Rimuru faz outra pergunta. Me diz uma coisa, Echidna. Quem é realmente a bruxa da inveja? Que surpresa! O que deu em você para saber de nós bruxas? Eu sei muito bem que você notou a presença dela no mundo exterior, ou estou enganado? Sentir sim. Tenho certeza que você e uma outra presença poderosa muito acima de nós bruxas conseguiram lidar com ela. Mas antes disso, eu já tive um encontro com ela em meus sonhos. E notei algo muito estranho. Algo estranho? Isso mesmo. Eu notei que havia duas bruxas da inveja. Não sei se eram duas. Mas eu notei que as duas bruxas, mesmo sendo parecidas, elas são bem distintas. Uma tinha personalidade boa e carinhosa, e a outra tinha uma personalidade fria e muito obsessiva. Estou entendendo. Mas, você está equivocado na sua suposição. Só existe apenas uma bruxa da inveja. Mas como isso é possível? As duas presenças que eu vi são bem distintas. Nessa hora, chega a Minerva, deixando o Rimuru surpreso. Ela diz: Eu posso explicar a razão da sua dúvida. Na verdade, a bruxa que você viu que tinha personalidade boa, era Satela. E a outra que você viu que tinha personalidade cruel, era a bruxa da inveja. Como a Echidna disse, só existe apenas uma bruxa da inveja. O que acontece é que a Satela está dividida em duas personalidades. Infelizmente, as duas personalidades estão constantemente em conflito com uma outra. Entendo. Conseguir sacar a situação. Não sei se eu poderei ajudar ela no futuro, mas sinto que ela pede socorro. Eu acredito que você pode ajudar ela. Se você conseguiu ajudar a sua amiga que estava sendo possuída pela bruxa da inveja, você também pode salvar a nossa amiga. Acho que seria bom mudar de assunto, essa conversa está me deixando muito entediada. Aliás, Minerva, eu não te convidei para tomar chá. O que faz aqui em minha ilustre presença? E você, como sempre gananciosa. Eu aposto que você está querendo usar o Rimuru para obter informações. E se fosse isso, o que você poderia fazer? Você realmente é uma aproveitadora. Você só apenas se importa consigo mesma. Qual o problema disso? Na luta pela sobrevivência, eu me alimento com a minha própria existência. O conhecimento é tudo para mim, e você sabe disso. Rimuru, que observava as duas bruxas brigando, pensou: Estou vendo que o convívio das bruxas é bem agitado. É difícil de acreditar que elas são amigas. Já chega. Eu não te suporto mais. Eu vou embora daqui.
Nesse momento, a Minerva com raiva sai do local, deixando novamente o Rimuru e a Echidna a sós. Voltando para o mundo real, Rimuru finalmente chega na cabana onde está o Rosval. Rosval diz: Confesso que estava começando a sentir sua falta, meu querido Rimuru. Como tem passado? É mesmo. E eu não sentir nem um pouco da sua falta. Mas respondendo sua pergunta, eu passei bem. Puxa. Não precisa responder tão cruel. Por acaso, já se esqueceu que somos amigos? Sai pra lá com esse seu papinho. Eu apenas vim em busca da informação. Está certo. Como eu sou uma pessoa generosa, irei responder você. Serei bem direto ao ponto. Qual é a relação que a Beatrice tem com o culto da bruxa? Entendo. Mas por que você tirou essa conclusão de que ela esteja envolvida com o culto? Aquele livro que ela está segurando é muito parecido com o que os ocultistas usam. Por isso, eu levantei essa suspeita. Compreensível. Mas você está enganado pelo fato dela ter alguma ligação com o culto da bruxa. Fique tranquilo, posso garantir que ela não é nossa inimiga. Então por que ela tem aquele evangelho? De fato, o livro que você viu é bem parecido com o evangelho com que os ocultistas usam. Mas não é um de fato. Aquele livro foi escrito por uma bruxa que consta o verdadeiro futuro. Só apenas existem 2 cópias dele nesse mundo. É algo muito próximo ao livro da sabedoria. Como assim livro da sabedoria? A própria Beatrice disse que aquilo era um evangelho. Isso acontece porque não temos nomes oficiais. Por isso, tem o mesmo nome das versões defeituosas. Bom, se a Beatrice não faz parte do culto da bruxa, isso já me deixa aliviado. Mas a questão mais importante é como poderei ajudar ela. Se você quer ajudar ela, então, repita as mesmas palavras que eu disser. Se você dizer essas palavras, pode ter certeza que a Beatrice terá uma reação. Apenas diga: eu sou aquela pessoa. Aquela pessoa, diz o Rimuru surpreso. Exatamente. Se você dizer essas únicas palavras, terá a Beatrice eternamente ao seu lado. Isso me parece muito estranho. Me explique essa história. Tudo bem, eu irei contar. Mas fique sabendo que não conto essa história para qualquer pessoa, ou para alguém próximo. Mas no seu caso, eu abrirei uma exceção. Então Rosval começa a contar sobre a história da Beatrice. Ele diz que há cerca de 400 anos atrás, Beatrice foi criada por Echidna. E que ela a ajudou em seus experimentos, como a barreira do santuário. Embora não lhe tenha sido contada tudo, pois não sabia disso. A Riosumeyer seria selada em um cristal. Algum tempo depois, Echidna ordenou que ela vigiasse a biblioteca enquanto esperava por aquela pessoa, uma ordem que ela seguiu diligentemente. Pelo pequeno resumo que Rosval contou, Rimuru conseguiu entender a situação dela. Então o Rosval diz: Agora que eu contei o que eu sabia, o que vai fazer, meu querido Rimuru? Sinceramente, eu não sei. Mas irei resolver essa situação por conta própria. Mas como você é obstinado. Mas tenho fé em você que irá resolver essa situação. Não me entenda errado. Não sou uma de suas peças de xadrez, que você poderá usar e descartar como queira. Eu faço isso, por minha própria vontade de querer ajudar uma amiga. Apenas fique ciente disso. Após essas palavras do Rimuru sai da cabana, deixando o Rosval a sós. Quando o Rimuru sai da cabana, Rimuru encontra com a Ren. A Ren diz: Eu estava te esperando, Rimuru-kun. Por acaso, você veio porque estava preocupada com a conversa que eu e o Rosval tivemos? Não é isso. Eu só queria acompanhar você. Só de estar ao seu lado, eu já me sinto bem. Entendo. Já que é assim, vamos passar o nosso tempo juntos. Aliás, que tal a gente ter o nosso encontro? Com todo o prazer eu irei aceitar. É o que a Ren mais quer, Rimuru-kun. Combinado. Então vamos, Ren. E assim, ambos começaram a andar de mãos dadas, mas ambos perceberam que de repente, começou a nevar. Não imaginava que iria nevar agora. Isso é muito repentino. Tem razão, mas pode ser uma mera coincidência. Rimuru em seus pensamentos sabia que aquela neve não era normal.
mas decidiu ficar calado para ver como as coisas iriam acontecer. Enquanto isso, em um outro lugar, Benimaru e Ahram estavam conversando a sós. Confesso que estou surpresa em saber que existem Onis em outros mundos. Assim como eu e minha irmã. Então você e a princesa Ren são Onis como nós. Isso explica a familiaridade que tive quando encontrei vocês. Mas vocês não têm chifres assim como nós, pelo que eu estou vendo. Nós temos também. Mas diferente de vocês, os nossos chifres apenas se manifesta quando usamos o nosso verdadeiro poder. Entretanto, diferente da minha irmã, eu perdi o meu chifre há muito tempo. Entendo. Mas como você perdeu o seu chifre? Esse é um assunto delicado de contar. Mas não vejo problema em me abrir com você. Isso foi há muitos anos atrás, quando eu e minha irmã éramos crianças. Como eu e minha irmã somos gêmeas. A vila onde a gente morava considerava a gente como uma aberração. E quando isso acontecia, realizavam sacrifícios. Mas o nosso caso foi diferente. Pois o chefe da vila se impressionou com a quantidade de poder que eu possuía, então ele permitiu a gente viver. Como eu tinha extraordinário talento para a manipulação de mana e um corpo poderoso, eu me tornei orgulho da vila Oni. Por outro lado, a minha irmã Ren sempre se esforçava e me admirava mais do que tudo. Nessa época nós éramos felizes. Até o fatídico dia que aconteceu devido ao ataque do culto da bruxa. Durante o ataque do culto da bruxa, quando todos os Oni caíram, eu fui a única que continuou lutando para vingá-los e proteger minha irmã. Mas o culto me superava em números. Então, eu dei o meu último esforço para proteger a minha irmã Ren. Então, o meu chifre acabou sendo cortado como resultado. Benimaru, ao escutar essa história, ficou muito bravo, e disse: Mas que desgraçados! Se eu tivesse lá, eu teria queimado todos eles. Nesse momento, Ahram fica surpresa ao ver a expressão de fúria do Benimaru. Ao escutar o que o culto tinha feito com ela. Ela diz: Fique calmo. Depois desse ocorrido, eu e minha irmã fomos salvas pelo senhor patrão Rosval. E depois disso, ele se encarregou de criar nós duas na mansão dele. Entendi. Sinto muito por ter mostrado essa minha reação. Isso aconteceu porque eu me identifiquei com sua história. Nessa hora, Ahram fica surpresa e diz: Você se identificou com minha história? Me explique isso. Assim como a sua espécie foi extinta, a nossa também foi. Apenas restando 6 de nossa raça contando comigo. Nós éramos os ogros. E devido ao ataque dos orques, que estavam sendo comandados por Umadin, infelizmente fomos aniquilados. Eu era o líder da minha espécie por ter um grande poder. Mas mesmo assim, não foi o suficiente para proteger o meu povo. Ahram, ao escutar isso, ficou muito triste e brava também. Entendo. Você também passou pelo mesmo que eu passei. Exatamente. Depois desse ocorrido, estávamos com sede de vingança, e assim partimos para procurar o responsável. Foi nessa época que encontramos o Sr. Rimuru. Eu tive um pequeno combate com ele ao lado dos meus companheiros. Mas isso foi um mal-entendido, e conseguimos nos entender. E foi graças ao grande coração do Sr. Rimuru, que ele nos deu um nome e um lar. E foi assim que nós evoluímos para Onis. Entendo. Você e eu somos muito parecidos. Ahram, nessa hora, sentia algo batendo forte em seu peito. Algo que ela não sabia dizer. Em seus pensamentos, ela dizia: Que sensação é essa? A única pessoa que me faz me sentir assim é o Sr. Rosval. Mas com o Benimaru, eu sinto essa mesma sensação. Nesse momento, o Benimaru interrompe os pensamentos dela. O que aconteceu, Ran? Algum problema? Não é nada. Eu só fiquei admirada pela sua bravura ao contar sua história. Entendo. Mas você tem razão. Nós somos muito parecidos. Nessa hora, Ahram começou a sentir uma fraqueza muito grande. Ela começa a ficar tonta. Benimaru, ao perceber isso, segura Ahram. Em seguida ela fica no colo dele. Desculpa, Benimaru. Não era minha intenção causar problemas.
Como eu gastei muita mana, o meu corpo enfraqueceu demais. Geralmente, quem cuida de mim nessas horas é o Sr. Rosval. Mas como ele não está podendo ajudar, eu tenho que me virar sozinha. Não diga nada, Ran. Apenas tente se recuperar. Eu irei transferir as minhas magículas. Então Benimaru transfere suas magículas para recuperar a Ran. E assim, ela começa a se sentir muito bem. E foi nessa hora que ambos começaram a sentir um sentimento forte um pelo outro. Enquanto isso, no mundo da Echidna, Rimuru diz: eu já tomei a minha decisão, eu irei te ajudar, Echidna. Você vai me ajudar? O que você quer dizer com isso? Vindo de você, eu achei muito repentino. Exatamente. Nesse exato momento, a sua filha está precisando da sua ajuda. E só você pode fazer isso. Já que ela seguiu suas ordens de ficar naquela biblioteca por 400 anos. Por isso eu trarei você de volta. Infelizmente eu não sou aquela pessoa. Entendo, mas como você pretende fazer isso? No momento, eu não tenho poder para fazer isso. Mas quando eu me tornar um Lorde Demônio, eu farei um corpo perfeito para você. Está certo. Eu irei apoiar o seu plano, em condição de ajudar a minha filha. Mas confesso que estou surpresa com essa sua decisão de se tornar um Lorde Demônio. Isso porque eu tenho as minhas razões para isso. Nesse momento, a Echidna olha para sua bola de cristal e vê que a Emília conseguiu passar no segundo teste. Parece que eu me enganei. A sua amiga passou no segundo teste. Quer encarar um presente que não deveria existir. Que ótimo, estamos cada vez mais perto de tirar essa barreira. Agora vamos ver se ela conseguirá passar no terceiro teste. Quer encarar uma catástrofe que pode acontecer. Ela vai conseguir, eu tenho total confiança nela. Dizia a cópia do Rimuru. Bom, agora eu devo ir. Irei cumprir com meu objetivo. Te desejo sorte. Aliás, Rimuru, antes de você ir, eu percebi algo muito estranho. Algo estranho. Exatamente. Ultimamente, estou notando que o mundo real está sofrendo uma distorção. E isso não é nada bom. Você por acaso sabe o responsável? Eu não tenho a menor ideia. Mas quem está fazendo isso deve ter um poder que está fora da minha imaginação. Então é isso. Nessa hora vêm os pensamentos do Rimuru. Será que a responsável seria a Sugintou? Apesar de não saber dos objetivos dela, eu não posso descartar essa hipótese. De qualquer forma, estarei ciente da situação. Irei resolver os problemas de agora, para depois investigar esse fenômeno. Após essas palavras da cópia do Rimuru, ele imediatamente sai do mundo da Echidna. Enquanto com Rimuru verdadeiro que está do lado da Ren, percebeu que seu clone está no mundo real, e imediatamente, ele desfaz o clone. A Ren diz: Aconteceu alguma coisa, Rimuru-kun? Não aconteceu nada. Acho melhor a gente ir para o santuário. Tenho absoluta certeza que logo a Emília concluirá as provas. Então vamos. Além disso, estou preocupada com a minha irmã. Eu sinto ela bem deprimida. De alguma forma, eu quero ajudar ela. Primeiramente, vamos ver o que está acontecendo. Tenho certeza que sua irmã não é alguém que se abala facilmente. Eu conheço ela. Tenho certeza que ela sabe se cuidar. Mas preciso ficar ao lado dela. Está certo. Iremos dar todo o apoio para ela. Após essas palavras do Rimuru, ambos dirigiram para o santuário. E quando eles chegam lá, eles encontram o Benimaru e a Ran, junto com a Milin Shion. Benimaru diz: Estávamos te esperando, mestre Rimuru e princesa Ren. O que tá pegando, Benimaru? Meu amo, eu devo lhe informar que várias presenças malignas se aproximam desse lugar. Entendo, deve ser os coelhos. Então faremos o seguinte, quero que você, a Shion e a Milin mandem os moradores evacuarem as casas, e vim para o santuário. Nós iremos oferecer proteção. Pode deixar, senhor Rimuru. Mas por que eu tenho que fazer isso? Eu sou uma Lorde Demônio, e sou mais forte que você. Eu não tenho obrigação de receber ordens. Qual é, Milin? É só um favorzinho.
Se você fizer esse favor, prometo que quando a gente voltar para o nosso mundo, faremos um grande banquete para você. Lá vem você tentando me comprar. Mas está bem, eu farei apenas isso porque é um favor. Não pense que estou seguindo as suas ordens. Nesse momento chega Ryozu, junto com suas cópias. Parece que estamos com problemas, Sr. Rin. Eu, como guardiã desse lugar, que mantemos a paz, iremos evacuar todos os moradores. Isso é perfeito. Se o nosso plano funcionar corretamente, tenho certeza que não haverá vítimas. Nesse momento, a Han interrompe e diz: Se vocês não se importam, eu preciso resolver um assunto urgente. Mas, irmã, que assunto você precisa resolver? Isso é muito perigoso. Não se preocupe. A sua querida irmã ficará bem. Renmaru, eu tenho um favor a te pedir. Um favor? Cuide de minha irmã, em minha ausência. Isso nem precisa dizer, eu amo a Ren mais do que tudo. Daria a minha vida por ela. Mas enquanto a você, o que irá fazer? Eu sabia que poderia contar com você. Enquanto a mim, eu irei convencer uma pessoa que está completamente cega por uma ilusão. Alguém que desviou de seu próprio caminho. Entendo. Eu só te peço para tomar cuidado. Nesse momento, a Han se ajoelha perante ao Benimaru e diz: Muito obrigada por tudo, Benimaru. Graças a você, eu estou bem. Dizia Han com o coração batendo forte enquanto olhava nos olhos do Benimaru. Não precisa me agradecer, eu fiz o que achei correto. Nessa hora, Rimuru e a Ren notam um clima entre eles. Parece que o bonitão ali conquistou o coração da sua irmã. Para falar a verdade, eu também não esperava por essa. Apenas se cuide, Han. Estarei torcendo por você. Nesse momento, a Han dá um sorriso, em seguida ela sai do local. Benimaru diz: Mestre Rimuru, eu cumprirei as suas ordens. Está certo, estou contando com você, Benimaru. Então, tanto Benimaru, Shion, Milin e as cópias da Meiber vão para o vilarejo para fazer os moradores evacuarem as suas casas. Voltando com a Han. Ela finalmente chega em um local, em uma espécie de esconderijo. Ao entrar lá, ela encontra com Rosval. Rosval no mesmo instante, nota a presença dela, e diz: Não seria mais fácil usar a clarividência? Por acaso, eu ordenei que entrasse nesse local? Por qual motivo está aqui? Simples. Eu vim para te libertar das ilusões daquela bruxa. Que nostálgico. Faz muito tempo que você não aponta essa varinha para mim. Pela sua perspectiva, você sempre reprimiu as humilhações, dia após dia. Eu encarei seu comportamento como sua forma de expressar devoção. Será que toda essa coragem se deve por causa da influência do Rimuru? Isso não tem nada a ver com ele. Mas admito que o Rimuru possui várias qualidades, e foi por causa disso que minha irmã se entregou de corpo e alma para ele. Por isso, ele tem o meu respeito. Você está com um livro, certo? Estarei te esperando em um local designado para nossa batalha derradeira. Tenho certeza que você jamais compareceria nesse local sem aquilo que você confia tanto, que é o livro da sabedoria. Eu jamais esqueceria disso. Eu já imaginava que a gente teria o nosso confronto. Tinha certeza que cedo ou mais tarde, esse dia chegaria. Entretanto, essa sua atitude é muito prematura. Prematura? Foi impressionante você ter criado uma situação que eu estaria com o livro da sabedoria. Mais um pouco e você teria deixado passar o que pretendo fazer por aqui. Essa preciosa jovem ofereceu sua vida para salvar a sua amiga e se tornar o próprio núcleo do santuário. Mas o meu objetivo não envolve ela. Por acaso, você pretende usar o cristal mágico para fazer uma grande magia? Grande o suficiente para mudar o tempo. De acordo com o livro, eu precisava fazer nevar o santuário. Para usar isso, eu preciso de muita concentração e usar muita mana delicada. Escute, Han, você vai se arrepender por me desafiar, então é melhor se preparar. Eu sempre estou preparada. Não pense que pegarei leve. Eu vou abrir os seus olhos. Que gananciosa. Mas confesso que estou muito ansioso para o nosso acerto de contas. Espero que não me decepcione.